Olá pessoal, eu sou o André. Eu gostaria hoje de compartilhar com vocês um pouquinho sobre a minha experiência como educador social na cidade de Florianópolis. 6 coisas que eu aprendi trabalhando em projeto social. O primeiro item que eu gostaria de compartilhar com vocês é o planejamento. O planejamento ele é o momento em que o educador consegue pensar a longo prazo, consegue pensar nos objetivos, qual é o caminho que o educador quer que os educandos trilhem para estar alcançando então o objetivo. No início era um processo muito difícil, muito trabalhoso, eu não conhecia os grupos, principalmente quando a gente não conhece os grupos com os quais a gente vai trabalhar, a gente tem dificuldade. Para que lado eu jogo o planejamento? Será que eles vão achar interessante? Será que eles não vão achar? A partir do momento que tu conhece o grupo com o qual tu está trabalhando, as habilidades que eles têm e as dificuldades que a gente precisa trabalhar, o planejamento se torna muito mais fácil. Ele é um dos principais aprendizados que eu estou trazendo do projeto social. Então, por exemplo, eu quero fazer um vídeo só sobre planejamento no futuro para vocês. Como eu trabalhava com uma oficina que era de apoio pedagógico, eu separava um dia na semana somente para leitura, outro dia na semana somente para a gente fazer atividades de matemática ou então de lógica. E os outros 3 dias da semana que sobravam, eu fazia uma experiência voltada para o lado das ciências, eu fazia alguma atividade voltada para o português. O segundo item que eu gostaria de compartilhar com vocês é a questão da individualidade. Trabalhando como educador social, a gente não está ali apenas para educar, para auxiliar no processo de aprendizado dessa criança, mas a gente faz parte também de um grupo de proteção. Então, com base no Estatuto da Criança e do Adolescente, que prevê algumas questões de risco para essas crianças e define um pouco sobre quais são essas questões de risco, a gente começa a prestar atenção, a treinar o olhar. Então, olhar a criança individualmente é uma das questões tão importantes quanto o planejamento. O terceiro item é a formação do vínculo afetivo. Então, quando eu iniciava uma oficina, começando ela do zero, a primeira preocupação que eu tinha é de conhecer essas crianças e me aproximar afetivamente delas. Porque se eu não me aproximasse afetivamente delas, eu certamente não conseguiria dar as minhas oficinas. Então, esse vínculo de amizade, de proximidade, a criança precisa saber que tu te importa com ela, que ela não é só mais uma dentro de uma turma, dentro de uma sala de aula, mas ela é um indivíduo, ela é importante. A partir do momento que tu entende isso como educador e a criança ela se sente importante, esse vínculo vai se formar e o trabalho ele vai acontecer de uma maneira muito melhor. O quarto item que eu gostaria de compartilhar com vocês, que foi um grande aprendizado também, é a questão de criança ali no meio da tua oficina. Então, o chamar, o trazer a criança para a atividade. Se é uma criança que às vezes ela não, ela tem um comportamento que desvia um pouco da normalidade, Então, o que o educador social ele faz? Ele conversa com a criança, ele vê o que está acontecendo, Então, a gente tenta se aproximar primeiramente da criança para depois trazer ela para o grande grupo novamente. Então, a questão do controle do grupo, O tom de voz, ele é muito importante. Às vezes tu faz um tom de voz assim, como se fosse um pouco mais curioso, como se tu apresentasse algo diferente e estranho. Isso é muito importante também. Isso também chama a atenção da criança e facilita na hora de ter o controle do grande grupo. O quinto item que eu gostaria de compartilhar com vocês é as especificidades de cada grupo.
Então, por exemplo, assim, eu tinha 2 turmas que vinham uma em sequência da outra e elas tinham um perfil de trabalho diferente. Com a primeira turma, por exemplo, eu não conseguia desenvolver atividades muito dinâmicas, muito manuais. Era uma turma que gostava de sentar, cada um fazer o seu trabalho, grupos pequenos. A segunda turma que eu já não tinha essa dificuldade. Eu conseguia pensar grandes projetos, porque era muito mais fácil de distribuir as atividades que fossem grupos pequenos, individuais ou mesmo em grandes grupos. Né? Então, essa questão das características da criança e depois as características do grupo com que está sendo trabalhado. Isso é uma coisa que eu aprendi também e eu gostei bastante. E eu acredito que era isso, é um vídeo curtinho. Vou convidar vocês para assistir os outros vídeos da playlist. Obrigado por ter ficado até aqui, isso é muito importante. E se tu gostou, dá um like no vídeo, se inscreve no canal, porque eu vou estar postando outras coisas sobre educação, sobre o ensino de história e sobre metodologias de ensino também. Eu agradeço e a gente se vê na próxima. Tchau!